Segunda-feira, 26 de janeiro de 1998, 8 horas. A quem puder nos ajudar, fomos abandonados aqui pelo Other Edge. Por favor, nos ajudem ou morreremos. Tom e Aileen Lonergan. Com esse caso que aconteceu com a Juliana na Indonésia, eu lembrei também de um caso super triste que aconteceu na Austrália em 1998 e eu achei interessante vir aqui trazer para vocês, porque a gente pensa que esse tipo de negligência com turista acontece só em países em desenvolvimento, que a gente acha assim, né, que está contratando uma empresa que vai te levar para o lugar, conhece o lugar, que a gente vai estar seguro, mesmo sendo um turismo de aventura. E muitas vezes nem a empresa sabe o que está fazendo. Então isso aí é muito complicado, porque isso aí depende da regulamentação dos governos daquela região com relação a essas empresas de turismo. O caso é bem interessante e é para a gente aprender com essas tragédias que acontecem, para a gente ficar mais esperto quando a gente for já ir atrás de aventura por aí pelo mundo. O caso que eu vou contar para vocês aconteceu em 1998 com o casal Tom e Aileen. Esse casal era um casal americano que estava voltando para os Estados Unidos. Eles tinham ido fazer parte de um voluntariado como professores nas Ilhas Fiji e Tuvalu pelo Corpo da Paz dos Estados Unidos, que é uma agência federal independente que foi criada pelo John Kennedy em 1961 e ela leva para o exterior voluntários americanos que queiram ajudar em países em desenvolvimento. E esse casal, eles iam voltar para os Estados Unidos e eles fizeram uma parada na Austrália, porque a Aileen, ela gostava muito de mergulhar. E eles resolveram parar na Austrália para conhecer o país, para fazer turismo e para fazer um turismo de mergulho na Austrália para conhecer a grande barreira de corais da Austrália, que turistas em geral têm muita vontade de conhecer. Esse casal, eles estavam casados há 9 anos, eles se conheceram na Universidade da Louisiana e se casaram no Texas. Aí a Aileen era uma grande apaixonada pelo mergulho e acabou levando o Tom também nessas viagens de mergulho que ela gostava de fazer. E aí eles contrataram uma empresa lá na Austrália para levar eles até o Recife de St. Crispin, 60 quilômetros da costa da Austrália. Em 25 de janeiro, eles foram pegos por um ônibus dessa agência que levou até no barco. Esse barco, então, partiu até esse Recife de Corais. Quando eles chegaram nesse Recife de Corais, foram realizados 3 mergulhos de 40 minutos cada. O primeiro e o segundo mergulho ocorreram em uma área e o terceiro mergulho em uma área chamada Fish City, que é uma área com grande quantidade de vida marinha. Inclusive, na época, os pescadores que estavam lá na região falaram que tinha uma grande quantidade de tubarões naquela região. Inclusive, todas as vezes que eles jogavam a rede para pescar, eles acabavam pegando um tubarão na rede. Então, era uma região com bastante presença de tubarões. Eles pularam no mar, foram mergulhar, e aí, às 3 horas da tarde, o barco ia partir. Então, o capitão do barco, ele pediu para um dos tripulantes fazer a contagem dos turistas que tinham voltado para o barco. Quando esse tripulante estava fazendo a contagem, 2 turistas, eles pularam de volta no mar. E aí esse tripulante chegou no final e ele falou pro capitão, só tem 24 pessoas nesse barco. Aí o capitão, ele falou assim, não, mas com esses 2 que estão no mar, 26, então tá tudo certo. Vamos voltar para a costa. E aí eles realmente voltaram para a costa e esqueceram um casal para trás. O Tom e a Aileen, no caso. Quando eles chegaram na costa, eles notaram que os turistas pegaram as suas coisas e eles notaram que 2 bolsas tinham ficado no barco. Só que eles falaram assim, não, 2 bolsas ficaram no barco, mas é porque algum turista esqueceu essas bolsas, logo eles vão ligar e vir reclamar essas bolsas, né? Eles esqueceram, vão vir buscar essas bolsas. E as bolsas ficaram lá no canto do barco. Eles notaram também que 2 cilindros de ar e 2 cintos de lastro também, quando eles foram fazer a conferência dos materiais, o inventário dos materiais no final do tour, eles notaram que estavam em falta 2 cintos de lastro e 2 cilindros de oxigênio. Mas eles também deixaram para lá. Tipo, eles não perceberam que eles tinham esquecido 2 turistas no mar. E não bastasse isso, o motorista do ônibus, ele falou assim, tá faltando 2 pessoas que eu tinha trago e que não estão voltando pro hotel. E aí o capitão falou assim que era para ele desencanar, que provavelmente eles tinham ido embora de outra forma, e o motorista acabou
acabou levando os outros turistas de volta para o hotel. Eles acabaram não notando a ausência do Tom e da Aileen até aquele momento, apesar de todos os indícios. No dia seguinte, esse pessoal, eles levaram mais um grupo de turistas nessa mesma região do Recife de Corais. Esse grupo de turistas mergulhou, eles encontraram inclusive os 2 cintos de laço que eles não tinham encontrado no inventário anterior, e mesmo assim eles não se deram conta de que tinham esquecido o Tom e a Aileen no mar. O Tom e a Aileen já não estavam mais naquele ponto, então eles não perceberam nada de diferente, nada fora do normal. Esses turistas mergulharam, voltaram para a costa, foram de volta para os seus hotéis e tudo como se nada tivesse acontecido. Nossa, mas eles não viram o Tom e a Aileen lá no meio do mar? Não, eles não viram, porque também, né, muita coisa podia ter acontecido de um dia para o outro, né, com 2 pessoas perdidas em alto mar. Em 2005, um casal, eles estavam mergulhando nos recifes de corais nessa região da Austrália, e esse casal, eles foram levados por uma corrente marítima a 10 quilômetros do barco. Inclusive, na época, né, como já tinha acontecido esse incidente, essa negligência, né, com o Tom e a Aileen, eles logo que perceberam que o casal não tinha voltado por barco, eles já acionaram a guarda costeira da Austrália, e esse casal foi resgatado 6 horas depois. Eles já estavam desidratados, já estavam em exaustão, mas eles conseguiram ser resgatados. Então, assim, uma corrente marítima, por exemplo, poderia ter levado o Tom e a Aileen para um lugar muito mais longe do que aquele ponto que eles tinham sido deixados abandonados. 3 dias depois que o casal já estava perdido em alto mar, o capitão, ele resolveu abrir aquelas bolsas que estavam no barco desde o dia do mergulho do Tom e da Aileen. E quando ele abriu a bolsa, ele viu que tinha alguma coisa de muito errada. Tinha a carteira, tinha os passaportes, os documentos, inclusive tinham as roupas que eles estavam no dia que eles tiraram para colocar a roupa de mergulho. E aí o capitão realmente viu que tinha alguma coisa de errado, ele percebeu, né, que provavelmente o casal tinha sido esquecido, e aí ele comunicou, eles acabaram ligando no hotel. O hotel falou que o casal não tinha voltado desde então, e eles acabaram comunicando a guarda costeira. A guarda costeira acabou procurando esse casal via aérea, via marítima, e não encontrou o casal. 10 dias depois, 80 quilômetros do Recife de St. Crispin, eles encontraram o colete do Tom, estava impresso o nome dele. Em fevereiro de 1988, um mês depois, eles encontraram na costa norte de Queensland o traje de mergulho. Era um traje de mergulho cinza e verde, que correspondia ao tamanho da Aileen, e ele estava rasgado, tinha rasgos na região das axilas e rasgos na região das nádegas. E dias após também apareceu na praia o colete da Aileen, com o nome dela, apareceu na praia um cilindro de oxigênio e as nadadeiras também que a Aileen tinha levado para mergulhar. 6 meses depois, um pescador falou que ele tinha encontrado na praia uma lousa que os mergulhadores usam para se comunicar. Essa lousa estava escrito o seguinte: segunda-feira, 26 de janeiro de 1998, 8 horas, a quem puder nos ajudar, fomos abandonados aqui pelo Otter Edge. Por favor, nos ajudem ou morreremos. Tom e Aileen Lonergan. A veracidade dessa lousa, os peritos não conseguiram realmente atestar que pertenciam Tom e Aileen. Eles não sabem se isso realmente foi eles que escreveram ou foi alguém que fez para brincar com o caso, sabe? Então, isso daí ninguém sabe se isso daí é real. Quais que são as principais teorias do desaparecimento do Tom e da Aileen? A principal teoria, como esse traje de banho da Aileen que eles encontraram, essa roupa de mergulho delas que eles encontraram, ela estava com rasgos na região das axilas, na região das nádegas, e que já estava com bastante craca que tinha crescido na roupa. Então, provavelmente, essas cracas que se proliferaram na roupa, elas indicavam que essa roupa estava submersa no oceano desde janeiro. Então, eles acreditam que pela desidratação, que ficar perdido em pleno mar com água salgada causa, provavelmente o casal tenha tirado as roupas de mergulho e tenham morrido afogados por exaustão.
porque sem os materiais de flutuabilidade, eles morreriam exaustos, desidratados e acabariam afogando. Com esses delírios, o pessoal acaba sentindo meio que calor e tirando toda a roupa. A pessoa não pensa muito bem, entendeu? É mais ou menos o que acontece quando a pessoa está em altitude muito extrema, muito frio, e a pessoa acaba tirando toda a roupa térmica e morrendo congelado, como acontece em caso de grandes altitudes. Outra teoria que eles também têm é que o casal tenha cometido suicídio, porque eles encontraram uns diários do Tom, que o Tom falava que ele sentia que a morte estava próxima, que ele queria uma morte rápida, indolor. Mas assim, uma que esse tipo de morte não é rápida, indolor, outra que aconteceram muitos erros até notarem que esse casal estava perdido. Então, assim, se não tivesse acontecido todos esses erros, eles notariam a falta desse casal quando eles fossem fazer a contagem. Então, assim, isso daí não tem muito pé nem cabeça, até porque a família fala que essas frases do Tom foram tiradas de contexto, que na verdade eles não periciaram o resto do diário do Tom e que eles viram só essas partes e já falaram que isso poderia ter acontecido, mas que não tem muito embasamento essa questão deles terem tirado a própria vida. E outra teoria também é que eles tenham sido atacados por tubarões, que era uma região que tinha muitos tubarões, então eles também pensam nessa teoria. O casal que foi... que esse casal que eu falei de 2005, que se afastou do barco por uma corrente marítima, eles falaram que eles ficaram 6 horas à deriva e ficaram cercados de tubarões. Então é uma região que tem bastante tubarão. Mas o casal falou que esses tubarões não tiveram muito interesse por eles não, sabe? Então, claro que tem essa possibilidade sim de ataque de tubarão, mas assim, o pessoal ainda acredita que o que pode ter acontecido mesmo é afogamento. E depois, o que aconteceu depois? Esse casal ele nunca foi encontrado, o capitão do navio ele foi acusado formalmente pela perda dessas 2 vidas, mas ele foi considerado inocente, ele foi inocentado. A empresa que foi responsável por esse tour, ela foi multada. A empresa, inclusive, eles se consideraram culpados por negligência e acabou fechando. As autoridades dessa região, eles começaram a impor regras mais rígidas com relação a essa questão de levar turistas para mergulhar. Eles começaram a exigir que o capitão faça contagem quando for voltar para a costa e o instrutor de mergulho, que ele também faça uma contagem independente antes de levar o pessoal para a costa. Mas mesmo assim, isso já voltou a acontecer. Em 2014, um turista americano, ele foi esquecido para trás, da mesma forma, em pleno mar. A sorte desse turista é que quando ele voltou e ele percebeu, né, que ele tinha sido abandonado, ele viu que tinha um barco próximo a essa região. E aí ele nadou até esse barco e ele foi resgatado por esse barco. Mas o pessoal não tinha notado que tinha deixado ele para trás do outro barco que foi embora, o barco que tinha levado ele. Então, assim, ele foi resgatado por um barco que estava lá por sorte. E esse turista ele falou assim que quem estava responsável pelos turistas, quem levou eles, o cara que estava levando eles até lá, era um mochileiro que não tinha a menor experiência com nada, sabe? Tinha sido, contratado por temporada. Então, você vê que até hoje ainda tem essas coisas, assim, que eles falam que eles ficaram mais rígidos com a regulamentação e tudo mais, mas essas coisas ainda acontecem. E pior que são coisas que dependem realmente de uma fiscalização melhor das autoridades ali da região, porque um turista não vai saber jamais que ele está contratando um tour e que eles não sabem nem o que eles estão fazendo, né? Então, isso daí é muito complicado, realmente é muito complicado. A questão da Juliana, coitada, ela estava contratando um tour para subir a montanha, para fazer a trilha, ela estava contratando um tour, os turistas fazem isso todos os dias, milhares de turistas fazem isso todos os dias. Ela achou, assim, que provavelmente ninguém que pega um tour desse pensa que não vai voltar, né? Então, acha que vai ter todo o respaldo, e no fundo a gente acha que vai ter todo o respaldo e muitas vezes não tem. Então, esses casos é mais para a gente ficar mais atentos
quando a gente for fazer turistar, né? Eu gosto muito de fazer turismo, tudo mais. Eu espero trazer mais casos interessantes para a gente ficar mais espertos, né, no canal. E se vocês gostaram desse caso, se puderem curtir, se puderem comentar, se inscrever no meu canal, fico muito agradecida. Vou deixar um vídeo aqui também linkado do embalsamamento dos papas, que é um assunto super interessante também. Se vocês quiserem assistir também, fiquem à vontade, viu? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.